Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário, hoje com o nosso bate-papo podcast que a gente leva ao ar toda semana, trazendo sempre convidados, para levarmos assuntos de interesse da sociedade. Assuntos, como eu digo sempre, de cidadania, de direito de cidadania e de conteúdo para você que nos acompanha. Eu quero desde já agradecer aos milhares de inscritos, são quase 30 mil inscritos já no nosso canal e isso é motivo de muito orgulho para a gente. Portanto, você considere a possibilidade de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e vamos com esse projeto levar informação cidadã para um número cada vez maior de pessoas. E lembrando sempre, qualquer dúvida, questionamento, comentários, deixa aí que nós teremos o maior prazer, a produção está fazendo toda essa análise e teremos o maior prazer em informá-lo, em deixar você, cidadão, sabedor dos seus direitos, das prerrogativas que estão à sua disposição, tá certo? Hoje, aqui no nosso podcast, nosso Papo Cidadão, nós estamos recebendo a presença do Dr. José Mariz, ele é advogado, mestre em Direito Constitucional, que vai trazer para a gente informação deveras importantes. Hoje nós vamos tratar dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, ação popular e outros tantos remédios constitucionais. E para isso, vai ser importante para você que você vai ver situações práticas, casos reais, casos práticos, onde você pode buscar o seu direito utilizando desses remédios constitucionais. Como o próprio nome está dizendo, constitucionais, está na nossa Carta Magna, no nosso tópico das leis, a lei mãe, o direito constitucional. E para isso nada melhor do que um constitucionalista, um mestre em direito constitucional, ele que já foi procurador do município, procurador-geral aqui do município de Campina Grande, do estado da Paraíba, por vários anos, e também foi presidente da OAB seccional Campina Grande também, conselheiro estadual, participou de várias comissões a nível federal da OAB e é motivo de muito orgulho, de muita honra estarmos recebendo aqui nesse nosso bate-papo de hoje do podcast o Dr. José Mariz, Dr. Mariz. Lembrar você visite nossas plataformas, o Spotify, o nosso Papo Prev no Spotify, o nosso canal aqui no YouTube, o Papo Previdenciário, além de outras formas, o Instagram, o nosso Instagram, @EdsonDanielADV, todas essas plataformas com o intuito de levar você, cidadão, você, cidadã, a informação de conteúdo, a informação que pode mudar a vida, tá certo? Hoje estamos aqui, como eu falei, recebendo o Dr. José Mariz. Antes de começarmos, eu quero já abrir aqui para a sua fala, para as suas considerações iniciais, já agradecendo o aceite do convite. É uma honra para nós termos a sua participação aqui, Dr. Mariz. Uma grande honra para mim, Você, Dr. Edson Daniel, é uma referência, é uma grife hoje no direito previdenciário. Ele tem se destacado não só por esse aspecto da comunicação e da boa comunicação, mas como advogado de escola, um dos orgulhos da nossa cidade de Campina Grande. E eu que venho aqui nesse instante para bater um papo, obviamente, sobre alguns assuntos pertinentes ao nosso direito constitucional, que é um direito mãe, é um direito que está praticamente no ápice da cadeia kelseniana, E então a gente fica extremamente à vontade aqui, porque Dr. Edson Daniel, além de conhecer e muito bem a matéria que iremos tratar, ele também conhece muito e a fundo um dos direitos mais consagrados também na Constituição Federal, que é o direito previdenciário. Doutor Mariz, começando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor citasse, vamos fazer para começar para nosso amigo que nos acompanha aqui, citasse quais são esses remédios constitucionais, o que é que o nosso ordenamento prevê a título de remédios constitucionais para nós começarmos o debate. Eu gostaria que você elencasse os remédios constitucionais que estão à disposição do cidadão. Perfeito. Primeiro é preciso que o cidadão entenda que nada no mundo não exista um amparo legal. Tudo é de forma muito imbricada com a legislação. E isso parte, claro, de um movimento constitucionalista. É preciso fazer uma linha evolutiva desse direito constitucional para mostrar que existiu um movimento político, cultural, com fins, como dizia J.J. Canutilho, garantístico para os jurisdicionados,
para que o imperador, o governante, ou quem quer que seja que esteja à frente do poder, ele não possa atribuir ou estabelecer regras distantes daquelas regras que é comum para todos, ou seja, usar um direito diferente para partes ou para pessoas iguais. E isso partiu-se então, nós falamos um movimento de restrição de atividade do campo de atuação do poder para que todos estivessem dentro da igualdade de condições, né? Observando aquele princípio aristotélico de igualdade de condições, de que cada um é igual na proporção da sua igualdade, né? E aí, limitar o poder do soberano, Então, o que é a Constituição hoje, depois do movimento constitucionalista, vê o neoconstitucionalismo, ou seja, uma inovação para assegurar direitos mais voltados aos direitos humanos. E se fala agora, obviamente mais recente, através do grande constitucionalista brasileiro, Marcelo Neves, do transconstitucionalismo. O que é que significa isso, transconstitucionalismo? Significa uma comunicação entre constituições de vários estados. De vários estados, quando eu me refiro, não estou falando de estados brasileiros, né? Estados-nação, né? De estados-nação. Então tem que ter algo, um ponto de comunicação para que cada estado possa vencer alguns gargalos e essas constituições elas possam se comunicar. É o que ele chama de transconstitucionalismo. Nesse caso, no direito constitucional brasileiro, os remédios constitucionais seriam quais? Que nós temos aqui no nosso país. É verdade. Eu estou fazendo uma linha para chegar exatamente nesse aspecto que é importante. Por quê? Porque a partir do instante que você constrói uma Constituição, que na verdade é um ser criado, né? É um ser criado. Ela fica no ápice da cadeia jurídica. Então todas as leis precisam guardar obediência hierárquica à Constituição da República. Então se ela está aqui em cima, todas as leis elas podem, antes da Constituição Federal, elas podem ser recepcionadas, ou seja, elas podem ser recepcionadas, ou algumas geradas, elas podem entrar em conflito com a Constituição Federal. Eu comparo sempre a Constituição Federal a um corpo humano. Então, se eu por exemplo, eu tenho um 1,78 m, 79, mas eu uso o GG, a camisa GG. Então, se eu comprar uma camisa P para mim, por exemplo, não vai dar nesse corpo. Então, ela é inconstitucional porque ela não é adaptada ao corpo humano, ao corpo humano. Então, tem que ser algo que possa se colmatar aquele corpo constitucional. E aí, existem os guardiões da Constituição Federal, que no âmbito, nós temos um sistema dual de constitucionalidade. Você pode entender uma lei como inconstitucional no âmbito prévio ou preventivo de constitucionalidade, que é um controle. E nós temos também a linha repressiva, ou seja, você pode invocar a inconstitucionalidade tanto também no Poder Judiciário. Isso por intermédio de uma decisão de reserva de plenário, coletiva, uma decisão coletiva ou colegiada, ou através de uma decisão, um controle difuso de constitucionalidade, onde qualquer juiz pode entender que uma lei seja inconstitucional. Feito esses paradigmas, mostrando essas observações ao seu público, é preciso que, dentro delas, a Constituição traz direitos e traz garantias. Então ela fala o seu direito de ir e vir. Um direito de ir e vir. Mas ao passo que ela oferece o direito de ir e vir e permanecer, ela também resguarda a sua garantia. Qual é a sua garantia? É que você encontre um remédio jurídico capaz de combater qualquer ato atentatório ao seu direito de ir e vir, né? De ir, vir e permanecer, né? E aí se pensou, então, e se plasmou no artigo 5º da Constituição Federal, eu creio que no inciso 68 da Constituição Federal, 68 da Constituição Federal, em que confere o direito do habeas corpus a alguém que sofrer ou achar ameaçado de qualquer violência ou coação à sua liberdade de locomoção. Já seria um remédio. Já seria um remédio constitucional para proteger o cidadão de um ato concreto ou de algo que possa
lhe causar um constrangimento que ameace no futuro ou desde já a sua liberdade. Seria o habeas corpus, né? Nós temos o habeas corpus, né, que é o habeas, que significa livre, e o corpo, né, que significa a liberdade do seu corpo. Nós temos três hipóteses de permanência e de cabimento dessa ordem de liberdade. Nós temos o direito de ir por si, nós temos o direito de vir e o de permanecer. Quem são os autores, por exemplo, dessa ação? Ela praticamente é uma ação universal. Você mesmo poderá impetrar o habeas corpus. Quando você diz você mesmo, o próprio cidadão? O próprio cidadão. Não precisa, no caso, de um advogado. Não precisa de advogado. Vai impetrar um habeas corpus. Não precisa, exatamente, não precisa de um advogado para você fazer uma impetração de um habeas corpus. Qualquer pessoa do povo, até o analfabeto, uma vez feito e ele assinou ali, ele poderá impetrar um habeas corpus. O pai, a mãe, o filho, o Ministério Público pode impetrar um habeas corpus. Entidades privadas também podem entrar com habeas corpus, como é o caso da associação, a concessão de um direito a um advogado, né? Unipessoal, então pode também ser feito. E o juiz poderá também reconhecer aquele direito de ofício. Então, chegou na mesa dele, olha, o juiz está preso. Está preso como? Por que ele foi preso? Não, está preso simplesmente. Que prendeu? Vou aqui, vou conceder. Ele pode de ofício conceder essa ordem. Ela pode ser concedida de ofício. Então, as pessoas legitimadas são quase todos, né? E esse habeas corpus, ele tem uma legitimidade que nós chamamos de universal. Qualquer pessoa do povo poderá impetrar o habeas corpus. Quem é que poderá ser, digamos, o sujeito passivo dessa impetração? Nós temos um impetrante, que é o que está sofrendo a coação do direito de vir. Nós temos aqui o paciente, que é aquele né, o impetrante, que pode ser qualquer pessoa. Nós temos o paciente, que é aquele cidadão que sofre a coação ou que sofreu a coação. E nós temos também ainda a autoridade coatora, ou seja, aquele que pratica. Essa autoridade coatora, como a gente falou que esse direito de postular, de impetrar, ele é universal em prol de alguém, né? Então, o direito paciente pode ser uma ou duas ou três pessoas e uma terceira hipótese é a questão da autoridade coatora. O que seria essa autoridade coatora? A lei de habeas corpus, principalmente o artigo constitucional plasmado no artigo 5º da Constituição Federal, ele diz que qualquer pessoa jurídica, ou pública ou privada, né? Aí você diz, sim, mas pública eu sei que poderá ser por ordem de um delegado de polícia, que poderá ser por ordem de um juiz de direito, poderá vir de outro tipo de coação. Mas também existe a possibilidade de você impetrar habeas corpus contra a autoridade privada. Por exemplo, alguém que está se internando em um hospital psiquiátrico, que é particular, mas que ele não teve autorização nem dele, nem muito menos da família. Passivo. Interessante, quer dizer que pode também com uma entidade particular. Né? Alguém e é o que me vem aqui pertinho, né? É exatamente você ter o direito de impetrar um mandado de um habeas corpus contra alguém que tolheu a sua liberdade de locomoção, né? Agora, tem casos em que você também precisa da ordem de habeas corpus para trancar ou para impedir ou para determinar o desentranhamento de peças processuais ilícitas, né? Eu tenho aqui uma gravação ilícita, eu fiz sem o seu consentimento. Não para proteger direitos, mas para fazer uma delação ou fazer algo. Então, essa prova é uma prova praticamente imprestável nos autos de um determinado processo. E o que é interessante é que você pode entrar com o habeas corpus para mandar determinado desentranhamento dessa peça processual. O habeas corpus também serve para que você possa extirpar de um processo uma prova que pode se tornar o que a gente chama da árvore, o fruto da árvore envenenada. O que ocorre é que ela pode contaminar uma série de provas e macular todo o devido processo legal. Então, por intermédio de habeas corpus, é possível sim você ajuizar. O que a Constituição faz a restrição? A restrição
desse instrumento tão importante que é o habeas corpus. Restrição é que ela tem que ser feita, segundo o artigo 13 da Constituição Federal, em língua portuguesa. Todos têm direito? Todos têm direito. O estrangeiro tem direito? Tem. O estrangeiro também tem direito ao habeas corpus. Mas ele poderá formular um pedido de habeas corpus? Poderá, se for em língua nacional, porque nós adotamos o português como idioma oficial do Brasil. Entendi. Então, a Constituição Federal, que no artigo 13 diz que o nosso idioma é o idioma português, então você não pode fazer uma ação, um pedido de habeas corpus em língua estrangeira. Não há esse espaço para que você possa fazer esse pedido. Pode ser um pedido apócrifo. O que é apócrifo? Apócrifo é alguém que formula um pedido e não assina. Não pode. O analfabeto pode fazer? Pode, desde que ele saiba rubricar ou botar o dedo, alguma coisa nesse sentido. Se alguém fizer para ele assinar, arrogo, né? Arrogo pode ser feito também. Então, assim, é um remédio extremamente importante que vela pela garantia do direito do cidadão de ir e vir, né? Observando, claro, que nós temos uma liberdade de ir e vir, desde que não esteja ocorrendo estados de sítio, né? Estados de sítio, que a gente esteja sitiado, esteja em guerra. Ou agora, recentemente, nós tivemos um problema de ir e vir no que diz respeito, e aí vem uma visão do Supremo Tribunal Federal muito interessante, por sinal, é que você não poderia estar em determinados pontos, em locais que não estivesse usando as famosas máscaras faciais. E alguns estados, agora estados brasileiros, e eu aí também incluo também os entes federados, como municípios e estados, passaram também a editar regras de locomoção. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Né? Por quê? Porque entra nesse espaço de tempo, você sabe que dos princípios constitucionais não existe hierarquia entre princípio constitucional. Muita gente pode chegar assim, mas tem, alguém pode chegar lá e falar, opa, o direito à vida é fundamental. Eu também concordo. Mas o direito à vida ele pode ceder espaço para o direito de religião, dependendo do caso. Nós tivemos casos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal em que militava entre si dois princípios. O direito à religião, que era um testemunho de Jeová que não aceitava fazer a transfusão de sangue, e militava em prol de um direito coletivo, o direito à vida. E aí, no caso desse? E nesse caso específico, né? Nesse caso específico, então, quando é uma criança, quando é em público e não tem a força da expressão, o juiz poderá decidir. Ele vai dizer, olha, eu vou decidir. E geralmente, em análise de caso concreto, esses dois princípios em colidência, o que é que ocorre? É que análise do caso concreto, quando se tratar de um impúbere, de uma pessoa que não tem direito de discernimento, geralmente eles procuram pelo direito à vida, que é o bem maior. Mas quando existe um determinado cidadão que ele pode optar por não receber a transfusão de sangue com as consequências médicas que poderão advir de um ato dessa natureza. E foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O direito à religião às vezes supera e pode suplantar o direito à vida, depende de quem está usando esse direito. No caso da pandemia, por exemplo, muita gente alega o seguinte, que eu tenho o direito de não, por exemplo, eu tenho o direito de não querer usar máscara, não querer fazer essas prevenções de vacina, essas coisas. É um direito meu, individual, que a Constituição me assegura. Aí vem um conflito que as pessoas dizem, mas nesse caso aí está envolvendo o direito de outras pessoas, a vida de outras pessoas, né? Perfeito. Porque inclusive a gente já vê autoridades, grandes autoridades, dizer assim, não, eu não vou usar, eu não quero usar. Deixa eu morrer. Eu já vi expressão de autoridades falando isso. Eu não quero usar, deixa eu morrer. O problema é que se você não usa, não é o problema que você vai morrer, é porque você não usando poderia você contaminar outros, que às vezes morrem outros por conta disso. E foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal falou. Dizendo o seguinte, porque aí vai ter que ter um norte. Vai ter que ter uma baliza para isso. Né? E foi o que o Supremo entendeu. E eu achei a sua decisão muito sensata e comedida. Dizendo o seguinte, que é um direito que você tem de não ser vacinado, é um direito. Você precisa ser vacinado? Não. Porque o Estado não lhe obriga, chega na sua casa e vai se vacinar. Não lhe obriga. Isso é um fato. Mas, no entanto, ele restringe a capacidade de quem não queira se vacinar.
Então, se você não entra com o passaporte vacinal em determinados ambientes, até então estava sendo utilizado exigido com muita frequência, é um direito, sim, do cidadão barrar você naquele instante porque você não teve a vacina. Mas você disse, sim, mas não é um direito meu não ter o direito à vacina? Mas entre o seu direito e o direito coletivo da maioria, porque respinga, obviamente, o seu direito, o direito da maioria, né, de colocar em risco a vida de outras pessoas, aí sim eu tenho esse direito de restringir o seu acesso ao espaço público. Então nós vimos aí, em linhas já gerais e ao mesmo tempo especificando, esse remédio constitucional habeas corpus, né? Vamos partir agora, doutor Maris, para um outro direito constitucional, e aí fica a seu critério escolher o próximo que você quer fazer comentário. Exato. desses remédios. Nós temos 5. Um já foi. Vamos dizer, um já foi. É claro que no momento desse aqui não dá para... Não dá para dizer tudo, né? Mas nunca se esgota. Eu espero até que a compreensão de vocês. Mas nunca se esgota, porque tem muitas coisas do direito no habeas corpus que a empresa fala. Vários, mas o problema também tem o tempo aqui do... questão temporal, e tem que ser uma coisa muito mais objetiva, né? Então, nós temos 5 direitos constitucionais, nós temos 5 remédios constitucionais, além dos que eu falei, o administrativo, né, que você tem o direito de petição, direito de recurso, de apelação, tudo no âmbito administrativo, que ele vai fazer, e ele vai respingar exatamente esses remédios constitucionais. Eles não param tão somente no que diz respeito ao habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, a ação popular, o mandado de segurança, não, eles não param por aqui. Eles vêm, inclusive, do próprio direito administrativo, porque você tem o direito de petição, o direito da informação, Edson, que é uma coisa fantástica, né? que ele vem, e vem aqui, eu vou falar do habeas data, que muita gente confunde às vezes, na hora da interpretação do que significa um habeas data e o que é um mandado de segurança. Então vamos pegar logo esse gancho, para falar do habeas data. Habeas data. Porque eu estou perguntando e fazendo relação aqui para ele seguir uma pauta. Exato. Então, habeas data é outro mandato é outro remédio constitucional que o doutor Maris vai tratar aí, dar uns exemplos e dar uma noção também geral, porque se formos adentrar vai realmente, né? Mas o habeas data, diga aí. O habeas data, pelo próprio nome diz, né, o acesso à informação, né? O livre, o habeas, a data, a informação. Ou seja, é uma coisa que vincula absolutamente a outra. Esse direito já não é um direito universal, ele é um direito, eu usaria o superlativo sintético absoluto, ele é personalíssimo, né? Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha conferido a possibilidade do cônjuge supérstite ou do cônjuge sobrevivente invocar esses direitos. Isso foi através de uma ação de uma viúva, que o esposo dela era da aeronáutica e ela queria obter informações para tutelar direitos sucessórios. E ela invocou esse direito e não foi concedido. Ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal, através de uma habeas data ela não conseguiu, e aí foi ao Supremo, o Supremo disse que excepcionalmente, nesses casos específicos, o direito já não é personalíssimo, mas assim, ele respinga exatamente no direito sucessório. Então ela tem direito sim de saber de informações. E quais são essas informações que nós precisamos dos órgãos públicos? Esse é um detalhe importantíssimo, que muita gente confunde habeas corpus e daqui a pouco entra com um habeas data ao invés de ser mandado de segurança. E aí é um tormento. Então, o que é que diz? Assegurar o conhecimento. O que é que o habeas? Ele assegura o direito ao conhecimento das informações em órgãos públicos, em bancos de informações de órgãos públicos e também de órgãos privados de caráter público. SPC Serasa, por exemplo. Exatamente, privado, mas tem um caráter público, né? Então, eu tenho a aplicação, eu quero alguma informação de um órgão público. Qual o prazo que nós temos? Antigamente era 20 dias, né? Podendo ser prorrogado, que se não tiver uma outra legislação especial específica sobre o caso, ou seja, uma legislação geral, ela cede o espaço a uma legislação especial, mas se não tiver outro, seria pelas regras de 20 dias. E se por acaso você não conferir ou não apresentar aquelas informações no prazo correto de
até 10, 20 dias, você poderá justificar e dizer eu quero mais 10 dias porque eu não tive condição de apresentar essas informações. Bom, a omissão já caracteriza o espaço para você entrar com a ação. Né? A ação. Ela é gratuita? Também é gratuita. O sujeito ativo ou o impetrante é uma pessoa jurídica, pessoa física. É uma pessoa física podendo também ser uma pessoa jurídica. Né? Mas ela é personalíssima. E aí é onde está o grande problema. Eu peço a informação quantos copos existem sobre a mesa do Dr. Edson Daniel. O Dr. Edson Daniel diz que dá uma certidão genérica informando que há copos na mesa. Mas também não diz o número de copos que eu aqui exigi e pedi. Nesse caso, o que caberia? Um habeas corpus ou um mandado de segurança? Né? Nesse caso, se entra com um mandado de segurança. Por quê? Porque o direito de petição, ele sobrepõe aqui, que é um direito melhor, muito mais amparado, porque ele feriu o direito constitucional de petição. Ele feriu o direito de um remédio constitucional que tutela o direito do cidadão. Então, no caso, você vai entrar não com habeas data, você vai entrar com um mandado de segurança, porque ele proibiu ou vedou ou se omitiu em apresentar o direito à informação que você precisava para tutelar o direito ou ajuizar qualquer a autoridade que tinha o conhecimento. E a autoridade que tinha o conhecimento. Quem é que é sujeito passível disso, dessa ação? Ela tem uma natureza... Qual é a natureza dela? É como o habeas corpus? Ela tem a natureza penal como tem o habeas corpus? Não, ela tem uma natureza civil. Né? Mas quem é que pode invocar? A pessoa detentora do direito, né? E o sujeito passivo disso pode ser uma autoridade pública e poderá também, como no caso particular, que poderá ser aí o Serasa, ou alguém, o gerente do Serasa, ou o SPC, ou seja, um banco de dados privado, mas que é um banco de dados que digamos assim, que tem caráter público. Não é o banco de dados, por exemplo, que você tem, que é protegido pela LGPD, aqui no seu escritório. Né? Eu chego no seu escritório e já sou qualificado. Quem é você? Qual é o seu número? Qual e tal? Eu tenho um banco de dados no meu escritório? Tenho. Você tem o seu banco de dados no seu escritório? Tem. Mas se alguém chegar e perguntar, olha, me dê um banco, me dê informação sobre o cliente seu. Aqui. Você não é obrigado a dar, de maneira alguma, nenhuma informação sobre o seu cliente, por uma questão de ética profissional e, acima de tudo, porque você está resguardando, tutelando um direito, né, profissional, que ele é inviolável. Então, sendo dessa forma, o campo de espaço do habeas data, ele atua contra o direito público, ou seja, no âmbito dos bancos de informação de autarquias públicas ou entidades públicas, mas também atua e tem espaço para se julgar essa ação no âmbito de bancos, mas que tem um caráter meramente particular. Entendi. Então, deixar muito claro, muito claro aqui. Nem sempre o habeas data pode ser confundido com um mandado de segurança. Muitas vezes as informações não chegam ou chega distorcida e você precisa entrar com mandado de segurança. Então, aproveitando já agora que já fomos nessa sequência, né, que estamos adotando aqui o habeas corpus e o habeas data, nós vamos agora partir para o mandado de segurança, doutor José Maria. Mandado de segurança. Às vezes tem gente que quer confundir com mandato, né? Eu já ouvi expressão das pessoas dizendo assim, eu vou impetrar um mandato de segurança. Vou impetrar um mandato de segurança. Mandato? Então é um cargo, eu vou ter um cargo, mandato, porque mandato é político, né? É um cargo, vou dizer, uma coisa que você tem um cargo, um mandato de vereador, um mandato de deputado, mas eu já ouvi assim, as pessoas dizendo, vou entrar com um mandato de segurança. Acontece isso, sabia? No popular assim, mas só para título de informação também é mandado, né? Mandado. Vem de mandar mesmo, né? O mandado é uma ordem, né? Que a gente chama o right, o mandado de segurança, né? E é um mandado, é uma ordem de cumprimento a um direito fundamental, né? Ela visa tutelar o direito fundamental. E enquanto que o mandato, né, é a ocupação de um posto em um determinado tempo, né? Assim como tem alguns mandatos que são vitalícios, como são juízes, promotores e tudo mais, que em outros países não são, eles têm mandato. No caso, você exerceu
como procurador-geral do município. Ali é um mandato. É um mandato. Assim como tem o prefeito, tem todos os vereadores, né? Eles têm mandatos, né? E assim é que deveria, pelo menos aí o que disse, e quem fez a Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição brasileira. Nós tivemos a Constituição de 1824, temos a Constituição de 1891, que foi relatada pelo grande jurista nacional, Rui Barbosa, né? Foi relatado por ele, e ele tentou fazer alguma coisa. Por coincidência, eu interferi, porque você falou Rui Barbosa, eu lembrei que hoje, por coincidência, eu falando aqui com uma colaboradora, uma colega de trabalho aqui, e aí, não sei porquê, você falou Rui Barbosa agora, coincidentemente, hoje eu citei o nome de Rui Barbosa, de forma bem hilária, né? Porque, não sei se você conhece a história do ladrão que foi roubar uma galinha lá na casa do tribuno Rui Barbosa. Aí ele dá a resposta, rapaz, é uma coisa incrível. Vocês encontram aí na internet, viu? Tem. Você conhece essa história? Não sei se você já viu. Eu tinha uma história mais Porque ou menos assim. É interessante demais. Eu sei que no final... Que o Machante ele chegou e disse, ô senhor Rui Barbosa, eu queria saber, o senhor que é advogado, queria saber se eu tenho o direito de cobrar quem me compra aqui, do fiado, porque antigamente era no fio do bigode, né? Então no papel, né? Ei. Então ele disse, olha, na verdade você tem direito de cobrar isso. O cara estava devendo mais ou menos aí uns 10, 15 quilos de carne e não me paga. Aí ele disse, você tem direito de cobrar, com certeza. Com certeza. Não, é porque esse alguém é exatamente o senhor. Aí ele disse, quanto é que dá isso tudo? Ele disse, vai dar ao torno de 150, naquela época, em réis, né? 1.000 réis. Disse, pois eu reserve mais 150 porque a consulta foi 300. Não, essa é boa também, mas a do ladrão foi. Você depois procura saber. O cara ele fala, quando você arriscar falar, que é claro que eu não decorei, mas quando ele diz assim, Rui Barbosa, dar-te-ei do alto da tua sinagoga, eu não vou bater na cabeça do cara. Eu sei que ele fala tantas palavras, ele é muito prolixo, né? Ele fala tantas palavras que no final o ladrão da galinha olhou para ele e disse, doutor, eu posso levar a galinha? Mas voltando aqui. Mas é o grande Rui Barbosa. Então, falando da Constituição. Você estava falando das constituições. Então, o que ocorre? É que fizeram um modelo da Constituição, um modelo americano, né? onde existia províncias, a gente transformou em Estado da Federação. E daria aos poderes ao Estado da Federação praticamente quase todos os poderes que tem hoje, por exemplo, os poderes que tem os estados dos Estados Unidos da América. Porque ali, na verdade, até a colonização é muito diferente da nossa, né? Porque ali é uma colonização de habitação, porque ali se imaginava, em épocas priscas eras, que ali era, digamos, o mundo novo, era coisa nova que a Bíblia falava, né? Que era a terra prometida. Então eles iam para a América em busca de paz, em busca de sossego, e que para eles, por serem muito religiosos, aquilo ali era a terra prometida. Então eles constituíram verdadeiros estados federados, e esses estados federados se uniram, fizeram um pacto de foro e se uniram a um estado. Então a Constituição é muito pequena, ela plasma alguns princípios básicos, né? Seria a Constituição americana, né? Tem poucos artigos, eu creio que durante esse tempo todo da Constituição americana ela deve ter aí suas alterações, umas 22 alterações só. E aqui? Aqui tem não, tem muitos. Mas que tem, aqui é uma coxa de retalho. É uma coxa de retalho. Mas isso não é mal não, porque a gente está evoluindo. Né? A sociedade sempre está em movimento. É porque o direito não pode parar. Né? Se o direito não pode parar e nós optamos pelo positivismo, né? Então é possível que aquilo que se falava antes não se pode falar hoje, né? Como dizia Raul Seixas, né? Eu tenho que dizer tudo aquilo que eu disse antes, né? Tem uma história mais ou menos assim. Então tem coisas que já não se aplicam mais hoje e está lá na Constituição Federal. Você quer ver um modelo? Está plasmado na Constituição Federal, dizendo que não existe prisão civil por dívida, exceto os inadimplentes com as obrigações alimentícias. Pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia e os depositários infiéis. Ou seja, depositários infiéis. Só que existe o Pacto São José de Costa Rica que diz que você não pode ser, exceto por esse motivo, ou seja, o depositário, o inadimplente com as obrigações alimentícias, ou a pensão alimentícia, você não tem outro motivo para se dar
uma prisão civil. Aí você pergunta, mas está lá na Constituição, se eu abrir a Constituição, está lá. Tá, mas o que é que vale? Vale o texto constitucional ou o Pacto de São José de Costa Rica? Aí o Supremo Tribunal Federal, que é guardião intérprete da Constituição Federal, ele vai e chega e diz, não, o que vale é o Pacto de São José de Costa Rica, que trata sobre direitos humanos. E ele entra no Brasil como um direito supralegal, ou seja, ele é muito mais forte, e aí entra o transconstitucionalismo do nosso Marcelo Neves, mostrando que ele tem mais força normativa e densidade plena do que aquele dispositivo constante da Constituição Federal. Motivo pelo qual, hoje, os depositários e fiéis estão livres da clausura. Fazendo uma correlação, doutor Maris, pegando já um gancho nessa sua interpretação aí. No caso, por exemplo, essa pandemia, né, essa questão do Covid, do coronavírus, quem determinou que era uma pandemia? Porque o caso pandemia é quando a coisa está... Não é como uma epidemia, assim, foi a Organização Mundial de Saúde. Aí, por exemplo, eu às vezes vejo aqui alguns estados, inclusive aqui do Brasil, dizendo, não, o secretário de saúde, ou então o ministro tal, vai decretar o fim da pandemia. Na verdade, pelo que a gente está vendo aqui, como a decisão aí foi supranacional, porque foi uma Organização Mundial de Saúde que decretou a pandemia, seria essa OMS, que também iria determinar se naquele determinado país já não seria mais pandemia ou não, né? Seria uma interpretação mais ou menos nesse... Tem correlação? Não tem muita correlação, porque é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela apenas visa tão somente advertir, ela tem algumas vertentes de advertir os estados do globo terrestre da situação grave por que passa e fazer, digamos assim, uma intermediação entre a própria evolução científica daquilo com uma espécie de interlocução entre estados. Ela se põe nesse campo, né? O estado realmente de pandemia é decretado por cada estado da federação, muito embora a própria OMS tenha declarado isso publicamente. As decisões de um órgão desse, ele não tem força normativa dentro do Estado, né? Então, tem casos, obviamente, que algumas decisões adotadas, por exemplo, o Tribunal de Direitos Humanos, né? Tem algumas decisões que elas não podem vingar em determinados estados, né? Principalmente se você pegar aí o leste europeu, onde tem Rússia, que faz parte ali, a Albânia, que até então era socialista, você vai pegar mais na frente um pouquinho daquela região praticamente dos Balcãs ali, mas você vai pegar na Ásia praticamente completa, né? Mas você vê a Coreia do Norte, ninguém vai pensar nisso, na China da mesma forma, e por aí vai. Então tem alguns países que realmente a força normativa daquela decisão de um órgão internacional, como esse da Organização Mundial, ele não tem força para que ele declare que aquilo, que vai depender muito de muita peculiaridade. Porque se alguém pegou um problema, uma cepa ou algum problema em outros países que não chegou no Brasil, e o Brasil adota e toma todas as cautelas possíveis e necessárias para que aquilo não ocorra, e ele tem uma blindagem, um controle total do seu estado, é ele que dita as regras. Agora, tem casos aqui, que você falar nesse ponto aí, eu não vou nem me alongar para a gente ir para esse ponto aqui do mandado de segurança, mas é que tem estado, por exemplo, que essa ordem sempre partia do Poder Executivo nacional, quem banca as vacinas, é o governo federal que distribui entre os estados da federação, é uma garantia que nós temos, o direito à saúde, então é ele que compra as vacinas e envia aos estados, né? Não aceitou e não aceita e não deve aceitar que outros comprem, associações dos magistrados queriam comprar vacinas, se não me engano, da Covaxin, e aí teve foi negado, eu creio que ajuizou uma ação no Supremo, e o Supremo proibiu isso, de maneira que ele tem o domínio absoluto em matéria de saúde pública. Ocorre que por uma decisão mais recente, na fase da pandemia, do ad referendo da Corte, de Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, fez com que algumas alterações ocorressem. Por exemplo, quem editava regras específicas para isso, segundo a súmula 32 do Tribunal Federal, em matéria de comércio, de abertura de comércio local, era o município. O
Mas Alexandre de Moraes entendeu que o decreto que deve valer, no caso de pandemia, é exatamente um decreto muito mais restritivo. Ou seja, se o Estado faz um decreto mais restritivo do que o município, prevalece o decretos estaduais. E entendeu que quem está trabalhando diariamente com o povo mesmo em si, é exatamente os estados e os municípios, motivo pelo qual o governo federal está um pouco distante do povo e, por esse motivo, ele não pode emitir ou ditar as últimas regras. Tudo bem, vamos, aí a gente vai, aí é que abre margem para debate, né? A questão até às vezes entra questões políticas, né? Mas vamos voltar para o mandado de segurança. O que vem a ser o mandado de segurança e algum exemplo cabível, e tem mandado de segurança individual e coletivo, essas coisas. Então, o mandado de segurança, ele concede esse mandado de segurança para proteger o direito líquido certo, não amparado, né, pelo habeas corpus ou habeas data. O responsável, e quando o responsável pela ilegalidade, seja aquele que praticou o abuso de poder, podendo ser um mandado de segurança, ele pode ser impetrado por uma autoridade pública em desfavor de uma pessoa jurídica, de um órgão público, mas também poderá ser impetrado um mandado de segurança em desfavor de uma empresa privada, mas que essa empresa privada, vou dar um exemplo muito próximo aqui para que fique muito claro, detentora, por exemplo, de uma concessão pública, né? Então, é passível de registro que você possa impetrar um mandado de segurança também em desfavor de entidades privadas, mas que sejam detentoras de uma concessão pública. Transporte coletivo? É o mais muito claro, né? O mais próximo que a gente tem aqui. Claro que esse mandado de segurança é algo para proteger direito líquido e certo, mas ele deixa muito claro, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. Então você, quando vai impetrar, você tem que analisar primeiro se cabe os outros dois. Se cabe o mandado de segurança, né? Se cabe o habeas data ou o habeas corpus? O habeas corpus, por quê? Porque se um tem a natureza penal, que é o habeas corpus, né? E o outro, o habeas data, tem natureza civil, nós temos outro de natureza civil e poderá também ser de natureza penal, né? Se alguma arbitrariedade no âmbito do direito penal ensejar o espaço, a violação do direito líquido e certo não amparado por esses dois institutos, né? Habeas data e habeas corpus. O mandado de segurança ele poderá ser impetrado sim, ou ele pode ser um mandado de segurança coletivo, né? Ele poderá ser um mandado de segurança para representar uma determinada categoria, né? Ele poderá ser ajuizado um mandado de segurança contra ato do Congresso Nacional ainda no âmbito de um processo legislativo. Enfim, o mandado de segurança é o que é de mais sagrado, hoje que um dos instrumentos mais sagrados, né? Também é gratuito, né? Passa pela gratuidade, né? Pela judicial. Né? Alguns cobram taxa, né? Quando se observa a peculiaridade do direito em si, mas quando se tutela direitos como não amparado ou habeas data e habeas corpus, também se cobra até taxas. Na seara que nós assim, atuamos mais, aqui no direito previdenciário, a gente usa muito o mandato de segurança previdenciária, porque o INSS, a autarquia previdenciária INSS, muitas vezes demora muito, sabe, para dar uma resposta. Para dar a resposta sim ou não. Demora muito. Às vezes passa 4, 5, 6, 7 meses para dar uma resposta, analisar a concessão ou não de um benefício. Aí a gente às vezes tem esse remédio constitucional e utiliza, porque como não cabe nesse caso habeas corpus, habeas data, a gente mandar de segurança e tem agilizado muito. Vocês que nos acompanham, é bom a gente informar isso. O mandado de segurança previdenciário tem contribuído muito para acelerar, forçar a autarquia previdenciária a dar a resposta. Diga, como se falasse, a gente usa muito aqui uma objetividade popular, se diga sim ou não, para saber o que é que o cidadão vai fazer, se vai recorrer ao judiciário ou não, né? Mas é ficar nessa, como o INSS usa muito essa expressão, doutor Maris, está em análise, está em análise, está em análise, e o cidadão fica esperando que essa análise um dia saia, quando? Vai ficar de infinito? Não pode. Não pode. Por fim, ter o que a gente chama do prazo máximo que ele possa chegar, né? E aí não chegou naquele prazo,
certamente caberá. Falar em prazo, tem um prazo para você impetrar um mandado de segurança? Tem um prazo sim. Então nós temos o mandado de segurança, ele é regido por uma lei especial, né, que deu amplitude ao próprio texto constitucional. E ele fala em prescrição ou perda do direito da ação. Isso não significa que você vai perder o seu direito, mas você vai perder o direito de entrar com um mandado de segurança pela via mais rápida, que é a via do mandado de segurança. Esses remédios todos constitucionais, eles são muito mais observados pelos juízes, eles são muito mais, digamos assim, eles têm mais atenção em relação a ele do que em relação às outras demandas, né, de natureza. Mas aí o que ocorre? É que muita gente acha que o mandado de segurança não tem prazo. Tem prazo sim. São 120 dias, como você sabe, a partir do ato cometido, então pela omissão do ato. Você tem 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Ora, o INSS tem quantos dias? Qual eu acho que a lei? O correto a lei é 20 dias. Ele pode justificar. Eles falam em 30, aí ele fala em 45, prorrogar por igual período. Mas vamos dizer, mesmo dando assim, 90 dias é uma história, 120 dias. Mas só que a IN, que é a instituição normativa, ela não pode superar o que está escrito numa lei federal. Pois é. E a lei federal diz que é 20, podendo justificar por mais 30, por mais 10 dias. Justificar, devidamente justificado. Mas se ele não entregou isso dentro do prazo legal, além de eventuais quebra da eficiência, né, que é um dos princípios da administração pública, passível, inclusive, de ser ajuizado uma ação de improbidade administrativa ou de responder a um processo administrativo disciplinar, PAD lá no âmbito do órgão público federal, você perceba que se ele não entrar com mandado de segurança, mesmo que você perca esse prazo, o seu direito ainda poderá ser restaurado através de quê? Através de uma ação ordinária de tutela de evidência ou de urgência, qualquer deles. Passou o direito de mandado de segurança? Findou o direito? Não. Eu vou ter que invocar novamente isso aqui para fazer a mesma coisa? Não. Eu tenho que entrar com outro tipo de ação. Agora, esse outro tipo de ação, muito embora você observando o rito processual, você talvez não tenha o perigo da demora, porque você tinha que entrar com mandado de segurança e não fez no prazo legal, vai entrar com ação ordinária com pedido de tutela. É possível que ele não tenha tanta urgência, não aparenta tanta perigo da demora, apesar da fumaça do bom direito, mas não aparenta, porque você tinha um prazo para cumprir e ele entrou em prescrição, ele entrou em decadência no caso. Decadência. Pronto, vamos partir agora, porque o tempo também já está exíguo. Vamos partir para o mandado de injunção, de uma forma bem genérica aí. O que viria a ser o mandado de injunção é uma coisa, assim, não é muito comum não, assim popularmente falando. Eu sei que acontece muito, mas no popular mesmo, mandado de injunção, muita gente nunca se escuta muito isso. Mandado de injunção seria o quê? O seguinte, há casos, e a gente não vai encontrar nunca, que tem a lei específica que diga tudo, sobre tudo, né? Sempre vai faltar alguma coisa, e eu me lembro muito bem quando eu era procurador aqui do município, que tentava os decretos restritivos e tudo mais, e tinha sempre chegava alguém e dizia, mas está faltando uma atividade comercial e tal. A gente não vai nunca na vida colocar no papel todas as atividades econômicas, porque cada dia surge uma atividade diferente. Então é possível que existam lacunas na lei. É preciso que falte regulamentação de uma lei, né? Então fica aquele vácuo. E aí, o que é que faz? No vácuo, o que é que diz o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil diz que o juiz não é por falta de lei que ele não deve julgar o caso. Ele deve julgar com outros elementos e outros mecanismos que ele dispõe, que são as teorias gerais de direito, né? Aplicação de costume, aplicação de outras regras que ele dispõe, de outros elementos, mas de maneira que ele possa julgar a contento aquela lei e aplicar o direito de conformidade com o que ele entende por justiça. Mas o mandado de injunção ele foi feito exatamente para impor ao Poder Legislativo que regulamente aquela lei faltante. Que falta norma? Falta norma, por exemplo, que um exemplo muito próximo da gente é a questão da lei de greve, né? Não temos uma lei de greve, apesar de um tempo aí ter passado por pessoas muito ligadas ao movimento de grevista, né? Mas não tem ainda uma lei de greve. Como não tem lei de greve, se aplica subsidiariamente as regras da lei de greve que trata do direito privado, né? E aí,
como não está regulamentado, como não tem alguns critérios previamente estabelecidos, geralmente as greves são feitas, né, que é um ato pelo qual o trabalhador se rebela contra aquela omissão do governo em não cumprir plano de carga de remuneração, em não dar o aumento certo na hora correta, não reajustar a sua gratificação que está congelada, enfim. Então ele poderá, com certeza absoluta, né, ajuizar o mandado de injunção. Essa ação é uma ação extremamente peculiar, porque ela tem um efeito meramente declaratório, ela não impõe que o Poder Legislativo legisle, porque as decisões judiciais, e principalmente as decisões adotadas pela Suprema Corte do Brasil, ela tem efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário, quando é no órgão especial, e quando não trata de um caso concreto, de uma decisão interpartes, né, mas que seja uma decisão coletiva. Essas decisões elas vinculam ao poder executivo e ao poder judiciário, especificamente, não ao poder legislativo. Não ao poder legislativo. Então, assim, a ação era muito mais declaratória, dizendo o reconhecimento da inexistência de uma lei no âmbito do arcabouço jurídico, da estrutura jurídica, né, toda a estrutura jurídica, que está faltando aquela lei, precisa ser regulamentada, precisa ser... Né? E alguma categoria, por exemplo, eu me lembrei agora, uma questão de uma categoria profissional que, por exemplo, servidores públicos mesmo, servidores públicos que trabalhavam expostos a agente nocivo e que tinham direito a uma aposentadoria, vou puxar aqui essa sardinha aqui, tinham direito a uma aposentadoria especial. Aposentadoria especial. E a Constituição diz que todos terão uma aposentadoria iguais, exceto aqueles que terão uma aposentadoria especial, aqueles que trabalham expostos a agente nocivo, e dizia na Constituição ainda de 88, lei complementar irá regulamentar essa norma, lei complementar. Só que essa lei complementar para o exército público nunca foi feita. Aí fica, mas tem tanto servidor público que trabalhou exposto a agente nocivo, e toda vez que entrar, expor uma época aí, entrar com a ação pedindo aposentadoria especial, alegando isso aí, dizendo, não, mas não tem lei complementar. Aí a pessoa tinha que entrar com um mandado de injunção, justamente por ausência da norma complementar, da lei, né? A norma regulamentadora. Perfeito. Aí entrava com esse mandado de injunção. Entrava com o mandado de injunção. E certamente a gente encontra diversos casos em que às vezes até existe lei falando sobre determinado assunto, mas que são, né, essas leis são mais... Há um reconhecimento, né, assim, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e aí alguém chega e diz, tem um ativismo judicial muito grande. Não tem. Se você não trabalha, você não bota para frente, se você não diz as regras, se você não constitui uma comissão, como foi constituída agora, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, que teve uma alteração substancial na antiga Lei de Improbidade Administrativa. Né? E essa alteração, né, ela foi muito mais calcada em jurisprudência, que ela foi trabalhada por uma comissão de juristas. Dentre esses juristas tem aquele Mauro Campbell, que é o ministro do STJ. Então ele capitaneou esse grupo de juristas e apresentou a minuta do projeto de lei especificamente lá. O caso é específico de ausência de uma situação dessa é plenamente reconhecida pelo próprio Poder Judiciário. Se a atividade, através de um laudo médico, de uma perícia médica, identifica que existe uma periculosidade ou qualquer outro tipo de adicional, com certeza absoluta ele faz jus. Vamos ver somente o grau de periculosidade que essa pessoa, esse trabalhador está exposto. Então, mas nem por falta de legislação não é justificativo para que o Poder Judiciário possa se manifestar. Então pronto, quando a ausência de norma regulamentadora, remédio constitucional, mandado de injunção. Né? Nós vamos partir agora para o último remédio, que nós estamos, como eu falo sempre, temos que acelerar agora. Agora está em ritmo de velocidade máxima. Uma ação popular. Ação popular. A ação popular ela visa tutelar alguns direitos, né? Principalmente o direito ao erário público, esse é um ponto, ao direito ambiental, né? E, acima de tudo, o direito da proteção da moralidade. Quando fala ação certo. Ele visa tutelar esses três direitos. E quando fala em ação popular, quem é que tem direito? Quem é que impede? Ele é uma ação que o cidadão
E essa expressão o cidadão, é preciso saber se esse cidadão é cidadão mesmo. Como é que sabe se é cidadão mesmo? Ele tem vinculação direta com o direito de votar. Então, o cidadão que tem um título de eleitor, inclusive um dado interessante é que nessa ação ele deve, um dos documentos indispensáveis para a postura da ação é exatamente o título de eleitor, que mostra a capacidade do eleitor ativo, ou seja, tem a capacidade ativa, ou seja, ele vota. Então, vamos lá. E quem é esse cidadão que vota? Então, eu estou com o título de eleitor, eu posso votar. Eu sou menor de 18 anos, tenho 16 anos, eu tenho um título. Ele pode entrar com ação na justiça? Pode entrar com ação popular. Ele pode entrar com ação popular, desde que ele tenha a capacidade eleitoral ativa, esteja em dia com a eleição, por isso que ele diz muito claro, a qualquer cidadão que é parte legítima. Então, o cidadão, que é quem fala, o estrangeiro, ele pode entrar com ação popular, se ele for brasileiro, sim. Se for estrangeiro, não. Naturalizado, sim. Naturalizado, sim. Né? Há muito mais restrição a esse direito quando você verifica que alguém que mora em uma cidade lá do interior do estado vem vindicar um direito seu aqui em Campina Grande. E aí falta interesse, porque o interesse processual legitima o cidadão do município a direitos em cima de contratos já realizados, contratos que estão sendo protocolados, ele atua contra algo que poderá ocorrer, né? Um contrato que está se evoluindo. Então a ação popular tem todo essa ambiental. A questão ambiental da mesma forma que é um direito coletivo, né? E sendo direito coletivo, você vê que ele tem uma amplitude maior, né? Ele atinge toda uma coletividade. Às vezes uma empresa fabrica determinado produto que vai causar um dano seríssimo ao meio ambiente ali. E aí aquele pessoal ali que mora ali próximo, já prevendo isso, seria esse o remédio a essa ação? Seria uma ação popular, perfeitamente. Poderia ser uma ação popular, porque... Para parar aquela empresa naquilo ali? Não parar a empresa, mas anular o ato de concessão de funcionamento da empresa. Ah, tá. Tá certo? Porque aquela empresa está ali funcionando porque alguém do município, ou do estado da federação, ou do estado deu licença de funcionamento. Se há alguém que lançou, se é uma indústria que tem uma capacidade de poluição gigantesca, né, capaz inclusive de não só atingir a superfície, mas acima de tudo os lençóis freáticos, por onde passam os rios, porque aqui embaixo, certamente a 2, 4 quilômetros tem rios aqui com o Bahia. E isso é o que? É o que mantém a terra, o sustento da terra, e leva a água para ela não ser poluída, porque vai levar para algum canto, algum rio, em algum ponto do mundo que aquele vai ser benéfico. Então, o direito ambiental em sede de ação popular pode ser ajuizado, claro, volto a dizer que tem o caráter civil, mas essa ação popular pode ser interpretada pelo cidadão especificamente. Então, o cidadão que invoca esse direito de proteção ao patrimônio, à moralidade ou ao direito ambiental, ele tem sim o direito de ajuizar a ação popular. Essa ação popular, ela é gratuita, obviamente, mas se for observado que por ela ser um direito, ela ser de um viés que tem uma ligação direta com o direito político, porque decorre de um cidadão que tem a título de eleitor, essa é a pessoa legitimada para propor essa ação, se ele entrou com malícia, certamente ele vai pagar custos e honorários. Malícia, você fala má fé? Má fé, né? Ele entrou porque não gosta do prefeito da cidade e entrou porque achou que o prefeito, e com isso ele ia ganhar notoriedade ou qualquer outra coisa parecida, ajuizou essa ação, mas uma ação temerária, uma ação tendenciosa. O objetivo dela não é proteger patrimônio, não é proteger o meio ambiente, não é proteger absolutamente nenhuma moralidade. É tão somente para fazer um buchicho político. Então ele poderá ser condenado. Mas essa ação, ela por tutelar direitos primordiais e constitucionais, elas podem ser tocadas em caso de omissão da parte
pelo próprio Ministério Público, né? E se ele tiver interesse, ou caso contrário, não tendo interesse, obviamente, ou às vezes tem alguém que entra com a ação e depois se alia a pessoa com quem entrou com essa ação. E ele pede a extinção. Aí quando o Ministério Público também entra e diz, não vou aceitar com a extinção, quem vai tocar essa ação sou eu. Entendi. Então, nós fizemos esse relato hoje desses remédios constitucionais, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Dentro dessas temáticas aqui, gente, tem inúmeras coisas. Vocês viram que o direito constitucional, que é um direito mãe, um direito supremo, abre esses remédios constitucionais e aqui dentro é uma gama de informações que tem, que obviamente num bate-papo assim não chegamos a adentrar, mas mesmo assim esse foi um dos vídeos que teve um tempo que deu para a gente, de uma forma genérica, mas sem perder o fio da meada, né? Deu para transmitir para você o que é que nós queríamos realmente dizer a você, cidadão, que tem esses remédios constitucionais. Portanto, agora eu deixo a palavra com o doutor José Mariz para ele, para suas considerações finais. E desde já agradecendo por você ter nos aceitado o convite. Eu que lhe agradeço. Já dizia o grande poeta Patativa do Assaré, e a gente faz muito tempo que a gente não se encontra, doutor Edson, que saudade é canto magoado no coração de quem sente, é a voz do passado, é quanto do presente. Então é praticamente isso, a gente faz muito tempo. Eu vim aqui com o Edson desde da militância aí nas rádios de Campina Grande, e depois disso tem a pandemia que nos afastou, quilômetros de saudade. Doutor Mariz é um intelectual, é um conhecedor de cultura e artista, viu? Toca violão, canta, tem me acompanhado aí nas redes sociais, dando essa palhinha. Obrigado pela sua participação aqui. Eu lhe agradeço, sempre as ordens, e eu espero contribuir em outras oportunidades, mas como você falou, realmente não dá para dizer tudo que a gente sabe. A gente está resumindo, você é preocupado com o tempo aqui. Isso. E o direito constitucional, o mundo bate em todos os pontos, vai até no direito civil, você imagina você falar de tudo ao mesmo tempo, em um determinado espaço de tempo. Né? Mas nós tentamos fazer da melhor forma e aí o seu esforço pedagógico e foi muito bacana, foi tudo bacana mesmo. Olha, eu quero agradecer mais uma vez e convidá-los ao nosso próximo encontro nos nossos vídeos que vem. Qualquer dúvida ou questionamento, deixa escrito aí. Compartilha, se inscreve, dá o seu like. Até o nosso breve encontro.